Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Capital Talks. O que nós fazemos aqui? Conteúdo, empreendedorismo, investimento e nova economia. Eu sei que você precisa de tudo isso. Portanto, fique ligado, porque a partir de agora, só conteúdo de altíssima qualidade. Agora no Capital Talks, Marcelo Ribas e Rogério Freitas. Bom, para mim é um privilégio ter o Rogério aqui, embora é um amigo, é uma pessoa que, de verdade, eu dou a dica de sigam esse cara nos investimentos, nas informações. É uma honra, de verdade, Rogério, gosto muito, você sabe que o teu trabalho, acompanho o teu trabalho, é muito importante para os escritórios, muito importante para os investidores, porque, vou falar uma coisa, gente, eu falei de inteligência artificial, lembram? Qual é a matéria-prima da inteligência artificial? Sabem o que é? A informação, os dados e os conteúdos que pessoas como o Rogério nos traz para nos enriquecer, para que essas decisões possam ser muito mais pensadas, com reflexão. Então eu gostaria, Rogério, obrigado por estar aqui, por este evento. É uma honra, um prazer compartilhar palco com você. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua trajetória, do que vocês fazem na tua área, como sócio e head da área de gestão advisory. E logo ele vai nos trazer uma visão do Brasil e do mundo com esses eventos das eleições, que vai lá fora, e o impacto da geopolítica, que é muito importante para todos nós. E logo, qualquer pergunta, estamos aqui à disposição. Prazer e... Obrigado, Marcelo. Obrigado a Ângelo pelo convite. Obrigado, pessoal, todos pela presença. Primeiro, eu vou baixar a expectativa de vocês, tá? Acho que eu estou longe de ser um apresentador igual esse cara aqui. É um fenômeno. Eu estava olhando ele falar, parecia que era uma mistura de Elon Musk com Silvio Santos. Com menos cafeína, né? Então, não bebi tanto café quanto o Marcelo. Excelente palestra. Marcelo, você deu um show aqui. E o assunto também é muito menos excitante, né? Que a gente vai falar aqui sobre o Brasil. Hoje o câmbio bateu 5,88, então é até uma coisa meio depressiva. A gente saiu de um assunto aqui super animador, né? Inteligência artificial, tecnologia, todos os desafios que a gente está vivendo, né? E a gente fala lá na equipe, né, que a gente não analisa só a economia brasileira, a gente analisa mundo também e oportunidades de investimentos lá fora. A gente vai nos Estados Unidos, a gente está falando sobre inteligência artificial, Tesla, carros com inteligência artificial, tudo que a gente está vendo, todas as disrupções, né, são temas super interessantes da gente discutir. E quando a gente vem aqui para o Brasil, a gente fica falando sempre do mesmo assunto, né? É o fiscal, é o rombo fiscal, é o arcabouço fiscal. Então, assim, a gente não sai dessa lama aqui, né? Que a gente fica aqui, parece que a gente está pedalando e não sai do lugar. Infelizmente, o tema também não é tão emocionante quanto o tema que você acabou de falar aqui. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho. Eu comecei em 95 no mercado financeiro, faço gestão de recursos desde então. Eu falo que eu dei a sorte de trabalhar com pessoas muito inteligentes, muito mais inteligentes que eu, e a gente aprende com o tempo, né? Você falou de muitos temas aqui. O interessante de trabalhar com gestão de patrimônio é que e trabalhar com o cérebro, é que o tempo faz a gente ficar melhor, né? Diferente do esportista ou do halterofilista, com o tempo você vai decaindo. A gente vai ficando mais inteligente, vai errando menos. Gestão de patrimônio, eu até vou falar aqui, né? Vamos falar de cenário, depois vamos falar como que a gente está implementando essa visão nos portfólios dos nossos clientes. Eu falo que antes da gente pensar em ganhar, a gente tem que pensar em não perder, né? Então, isso é uma coisa, como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu ganho dinheiro? Eu falo assim, não, calma. Como que você ganha dinheiro? Primeiro é não perdendo, tá? E sabendo que o tempo é o seu melhor aliado, tá? Por que o tempo é o maior aliado, Marcelo? Eu digo que é o seguinte, um dos caras mais ricos do mundo, né? Ele não criou a maior empresa, ele não revolucionou nenhum segmento da economia, simplesmente ele começou cedo a fazer o que ele faz, tá? E
ele também teve a sorte de ter a genética da longevidade. O Warren Buffett começou a fazer isso com 15 anos de idade e tem hoje 97, e ele tem uma rentabilidade do patrimônio dele que não é excepcional. Todo mundo fala, o Warren Buffett é o maior investidor, mas a rentabilidade do Warren Buffett anualizada não é excepcional. 14%, 15% ao ano, de forma regular e consistente, né? Até seus 45 anos de idade, o Warren Buffett não era nem bilionário, longe disso. Só que o crescimento da fortuna dele foi exponencial. É os juros em cima de juros em cima de juros. A composição de retorno é o segredo para você ficar milionário. Tá? Então, vocês todos aqui, vocês não precisam ser gênios, vocês não precisam criar o aplicativo que vai disruptar nenhum segmento. Vocês precisam do seguinte, começar cedo e deixar os juros compor em cima de juros. É a 8ª maravilha do mundo, realmente, os juros compostos. Né? O cérebro humano, ele consegue entender, consegue pensar muito em contas lineares. Né? Pensamento linear, o cérebro humano lida muito bem. Né? 10 mais 10 mais 10 mais 10, todo mundo sabe fazer essa conta. Agora você pensa, juros em cima de juros em cima de juros, agora pensa, 10% em cima de 10% é 21. Mais 10% dá 33 e pouco. Mais 10% já pula para 46, 47. Então você imagina disso 10 anos. Né? Então, mais do que pensar em ganhar muito dinheiro no ano, você tem que ganhar de forma consistente. Tá? Não fica ganancioso, mas tenha paciência. O maior aliado de vocês é o tempo e vocês não perderem. Ter volatilidade é uma coisa. Aceita uma volatilidadezinha, não tem problema. O problema é perda permanente. O que é perda permanente, Marcelo? E é importante isso porque a gente está vivendo num ambiente de taxa de juros alta e muito provavelmente a gente vai viver esse ambiente de taxa de juros alta durante muito tempo e todo mundo está buscando renda fixa. Renda fixa e especialmente agora renda fixa isenta, né? Tem lá essas debêntures de infraestrutura, tem o CRA, CRI, LCA, LCI que está na moda. Todo mundo está botando os portfólios quase 100% em cima disso. Mas tem um problema a renda fixa. Tem um problema que é o seguinte, quando a gente vai para o crédito privado, você tem o risco de ter default, calote, né? Empresa quebrar. Lojas Americanas, Credit Z, Light, e aí isso é o que a gente tem que evitar. Perda permanente. Volatilidade é uma coisa, a ação cai e ela sobe. Outra coisa é você tomar um default, um calote na cabeça e você não recupera. Então, o que a gente tem que fugir? Perda permanente. É o risco ruína. Risco ruína é inaceitável. Ah, Rogério, pode acontecer um calote se eu tenho muito crédito na carteira? Pode, mas se for pequenininho. Por isso que estar bem pulverizado e entender o risco que você está correndo é essencial na construção de portfólio. Tá? Então, isso aqui é uma das prioridades que a gente tem. Como você falou, a minha equipe faz gestão de todos os portfólios discricionários do Grupo XP. Tá? O Family Office são clientes, são famílias com patrimônio acima de 100 milhões, também é tocado pelo meu time. Grandes fundações, a gente também faz gestão de grandes fundações, Petros, Funcef, Centros, que é a fundação dos funcionários do Banco Central do Brasil, Caixa de grandes empresas também, Caixa da Vale, isso é público, não é, eu posso falar, Caixa da Vale, da Petrobras e outras grandes empresas, e também fundos e carteiras administradas discricionárias do canal Private e dos escritórios Private, como a Oslo, a gente também oferece serviços de fundos exclusivos e carteiras administradas também. É um time de forma independente, né, que administra isso e aloca de forma discricionária. Tem uma coisa que eu gosto de falar também, o Warren Buffett tem um sócio que eu gosto muito do Buffett, né, inclusive já fui lá em Omaha 3 vezes, mas ele tem um sócio que ele tem uma visão de investimento que é totalmente diferenciada, até admiro mais o sócio do Buffett, que infelizmente faleceu ano passado, chamava Charlie Munger. Né? Então o Charlie Munger é excepcional, ele fala assim, o órgão mais importante para você ganhar dinheiro no mercado financeiro não é o cérebro. Você fala, pô, não é o cérebro? Não é o cérebro, é o estômago. Né? O quanto você atura de volatilidade e você é recompensado por esse excesso, né, de retorno positivo. Eu falei isso para uma cliente semana passada, ela falou assim, poxa, Rogério, nos últimos 2 anos haja pantoprazol, né? Pantoprazol é remédio de estômago. Tá
corroendo, né, o estômago, né, de tanta volatilidade. O fato é que cada um tem um estômago. O teu estômago, ou a tua capacidade de aturar a volatilidade é diferente da minha, que é diferente da dela, que é diferente dele. Então, o portfólio ele tem que ser muito bem feito de acordo com o seu estômago, né? Porque se ele não tiver adequado ao seu estômago, o que você vai fazer? Me tira daqui, Rogério. Eu não aguento essa volatilidade. E quando você vai sair daqui? No pior momento. Você vai vender o ativo no pior momento. Se você está num avião, né? Eu brinco, você está num avião, não está aguentando, sabe? Me dá um paraquedas, eu quero pular. Né? O que a gente não tem que evitar sempre é o cliente pedir o paraquedas e pular. Não. Por isso que está muito próximo do cliente, entender qual é a capacidade de aturar a volatilidade dele, qual é o desconforto, porque de fato é um desconforto. Né? Você vê uma volatilidade, você vê o extrato todo dia, você fala, ai meu Deus, meu patrimônio. Vocês trabalham pra caramba, a gente junta dinheiro, deixa de fazer certas coisas, tem restrições, não vou viajar que eu vou economizar, não vou comer isso, não vou trocar de carro que eu vou economizar dinheiro. Você investe e você tem o seu patrimônio caindo, você fala, dá um desconforto danado. Mas se você sabe que aquele desconforto foi estar bem adequado para você, isso te leva no longo prazo. Tá? Então, entrando um pouco aqui no cenário brasileiro que tem causado esse desconforto aqui nos últimos 2, 3 anos, muito grande, gente, a gente está passando, a economia brasileira está passando por um desequilíbrio muito grande. Esse desequilíbrio em economia, a gente fala que é um desequilíbrio entre oferta e demanda. A demanda está crescendo muito mais forte do que a oferta. Tá? E por que a demanda está crescendo muito mais forte do que a oferta? Tem uma razão da economia estar crescendo, e é uma coisa meio cíclica da economia brasileira, mas tem um outro fator que está causando uma grande incerteza, que é a questão fiscal. Tá? O governo atual, quando ele entrou, tomou o mandato, ele veio, não sei se vocês se lembram, de 2002 para 2003, com a PEC da transição. PEC da transição, o governo já veio aumentando o gasto, tá? Logo no primeiro ano de governo. O que geralmente os governos fazem. Isso, gente, aqui, independente de esquerda, direita, vermelho, azul, amarelo, eu não estou aqui para tomar decisão em cima de visão política ou idealista, a pior coisa, é a receita para perder dinheiro. Tá? Então, o meu papel aqui é defender a rentabilidade do meu cliente, independente de idealismos ou não. Então, assim, eu não tenho partido. Né? Engraçado que o Arthur Wichmann, que é o nosso CIO, ele conta que ele já foi chamado de petista e bolsonarista numa mesma reunião pela mesma pessoa. Né? Então, para saber como é que a gente está vivendo num ambiente tão radical. O fato é o seguinte, quando geralmente os governos, e todos os governos, o que eles fazem? No início de governo, eles economizam, né? Seguram um pouco o cinto, gasta menos. Quando a economia vai do segundo para o terceiro e quarto ano do mandato, gasta um pouco mais para tentar a reeleição. É um pouco a regra de bolsa. O problema é que o governo atual ele já começou apertando o pé no acelerador, gastando demais. O que foi gasto no primeiro ano foi quase 1,5%, 1,7% do PIB de excesso de aumento de gasto. O problema é que se você fez isso, eles fizeram isso no primeiro ano, estão fazendo isso no segundo, e isso vai acontecer em todos os anos. Então, entre 1,5% e 2 pontos percentuais do PIB está sendo gasto pelo governo, consumo do governo, e isso está virando crescimento do PIB. Então, desses 3 pontos percentuais que a gente está crescendo esse ano, quase metade vem de gasto do governo. A outra metade vem de investimento, setor privado consumindo, aumentando o alto forno, a siderúrgica aumentando o alto forno, o setor imobiliário levantando o prédio, mas metade do crescimento é gasto do governo, uma parte federal, outra parte municípios e estados. A gente teve eleição aí que fez com que muitos municípios gastassem mais, recapeando rua, fazendo uma obra aqui, outra colar, para tentar reeleição. Então, a gente teve um impacto aqui de gasto do governo aumentando a demanda. O problema, gente, e aí eu vou falar aqui, que é a história do Brasil dos últimos 20 anos. Tá? O empresário, ele vê que tem um shift, né, uma movimentação da curva da demanda, e ele vê que isso não é sustentável no longo prazo. Isso é o cérebro humano, tá? A teoria das expectativas racionais, Lucas ganhou o prêmio Nobel com isso. Se eu sei que esse negócio não é sustentável, essa demanda maior, o que eu faço? Eu não invisto.
eu não aumento a minha capacidade produtiva, eu não contrato mais gente, porque senão, ano que vem esse negócio vai desacelerar. Então, o que acontece? Eu até aumento um pouco a minha quantidade de produtos que eu estou ofertando, mas o que eu faço? Eu aumento o preço. Q vezes P é o faturamento de qualquer empresa, né? Preço vezes quantidade é o faturamento. Então, o que ele faz? Eu não vou aumentar a quantidade, porque para aumentar a quantidade, eu ia ter que alugar a sala do lado, e eu tenho um risco, o meu contrato é de 36 meses, vai que esse negócio desacelera, e eu fiquei com uma sala lá vazia pagando mais aluguel. Eu não vou aumentar a minha quantidade de chapa de aço vendida montando um outro autoforno, porque para ter um outro autoforno, eu vou gastar 5, 6, 7 milhões a mais, e vai que de repente esse negócio desacelera, a demanda pela minha chapa de aço cai, eu vou ficar com o autoforno parado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou manter o meu autoforno, vou rodar aqui, vou virar à noite, vou contratar aqui hora extra de algumas pessoas, mas eu não vou contratar, eu não vou botar capital fixo investido de forma permanente. Tá? Na dúvida, faz o seguinte, se todo mundo está comprando, eu aumento um pouquinho o preço. Tá? Então, o ajuste vai por aumento de preço. Gente, o que é aumento de preço? Inflação. Né? É o que a gente está vendo. A inflação, que a meta é 3%, a inflação já está rodando a 4,5%. Se a gente pegar na ponta, a ponta que a gente fala inflação, na ponta são os últimos meses, e anualizar, Marcelo, está rodando a 6,5% de inflação. Então, o que está acontecendo? A demanda está muito forte e a oferta não está acompanhando. Rogério, então o que a gente deveria fazer para aumentar a oferta? Deveria dar um pouco mais de previsibilidade para o setor privado. O setor privado tem que ter um pouco mais de previsibilidade de que, se ele investir, ele não vai ter mudança de maré. Essa coisa de cresce, desacelera, a gente já viu. O que a gente fala aqui no Brasil? É o voo de galinha. Né? Voo de galinha. A gente não tem, em economês, um PIB potencial alto. O que é PIB potencial? É o potencial que a gente pode crescer sem gerar inflação. Tá? O que está acontecendo agora? O PIB efetivo está crescendo acima do PIB potencial. A gente está crescendo mais do que a gente pode. Como que a gente aumenta o PIB potencial? Aumentando produtividade, aumentando investimento em infraestrutura, em educação. Isso aumenta a nossa produtividade. Você falou muito de tecnologia. A tecnologia, de fato, está revolucionando a economia americana. Tá? A economia americana tem uma produtividade de 2,5% ao ano. Sabe o que é a produtividade, gente? É a quantidade, é a produção dividida por unidade de trabalho. Imagina que nós aqui, a gente produziu um ano uma coisa. Se aumentou a produtividade, se a nossa produtividade aumentou, significa que no outro ano, nós aqui, sem contratar ninguém, a gente vai produzir mais 2,5% com o mesmo custo. Né? Então, eles produzem mais com menos, né? Escala. Tá? O fato é que o Brasil, ao longo do tempo, se a gente pegar alguns setores da indústria, tem produtividade negativa. Se a gente pegar os últimos 20 anos, a gente fez essa conta lá, de 2001 até 2022, o setor de serviço teve crescimento de 1%. Tá? E a indústria teve de menos 1%. Tá? Quem puxou o PIB, a produtividade brasileira? O agronegócio, que cresceu a 4,5% ao ano. Então, a produtividade brasileira é um fenômeno. Né? Gente, vocês estão vendo, é uma aula, e poderíamos estar aqui falando e conversando, porque verdadeiramente eu não exagerei nada. Ele é uma pessoa que sabe o que fala e é muito importante esses ensaios. Rogério, eu só quero, porque está a agenda apertada, temos outros palestrantes e como nós somos os organizadores líderes do evento, eu só queria, para finalizar a tua fala importante, para deixar um insight, a XP tem uma vocação internacional e você falou uma coisa muito importante, a fiscalidade é uma ameaça e a XP oferece uma assessoria muito boa nessa parte fiscal, também na parte internacional, além dos investimentos. Qual seria, a modo de conclusão, para fechar a tua fala, que dicas ou qual é a tua opinião dessa visão internacional com relação ao Brasil e à XP para finalizar? Ótima pergunta, Marcelo. Gente, eu vou simplificar muito aqui, tá? A gente tem muito medo de crise, mas o que mais destrói patrimônio é a inflação. Tá? Inflação é o que a gente tem que proteger o nosso patrimônio. Não só Brasil, mas lá fora também. Tá? A gente está vendo as nações e os países se endividando demais. Né? Tem o Trump aí, que
que pode ser, né? Ele tem uma ligeira vantagem. A eleição americana está muito apertada, a gente fala close call, né? Está muito apertado, mas o Trump está com ligeira vantagem, né? E se ele for eleito, ele vai vir com aumento de tarifa e aumento de gasto. Aumento de gasto, aumento de tarifa é inflação, tá? Inflação no mundo, acaba que a gente importa um pouco de inflação aqui também. Então, a principal recomendação nossa aqui é se protejam contra a inflação, tá? A inflação é a maneira com que os países dão um calote disfarçado, tá? Tem um livro interessante da Carmen, uma economista muito boa, chamada Carmen Reinhardt, são 500 anos de folia. 500 anos, tá? Impressionante. E ela analisa a história das grandes nações e que tem endivida, os momentos que as grandes nações cortaram o endividamento, né? A gente está vendo a economia americana atingindo quase 100% de dívida, a japonesa 2,5 vezes do PIB de dívida. Como que eles ajustam isso? Não é com calote, tá? Tem, obviamente, alguns defaults de soberanos, né, que a gente fala. Tem alguns países que fazem ajuste fiscal, só que dar calote não é uma coisa comum. Ajuste fiscal é muito impopular, politicamente falando. Tem governos que tentam fazer isso e acabam sendo não reeleitos. O terceiro ajuste, que é o mais comum e de forma generalizada, inflação. Inflação é a maneira com que os países abatem a dívida. Um pouquinho mais de inflação tira valor da dívida, tá? É isso que a gente tem que se proteger, e é por isso que o dólar está subindo, porque tem a percepção que o fiscal aqui do Brasil vai piorar e o Banco Central, o próximo Banco Central, né, vai ser um pouco mais leniente e complacente com a inflação. Eu falei aqui, a meta é 3, está rodando a 4,5. Pode ser que o próximo Banco Central deixe para 5, 5,5, aí vai empurrando com a barriga. Enquanto isso, quem paga a conta somos nós, porque o Tesouro imprime dinheiro, imprime moeda, e a gente acaba tendo o valor da nossa moeda perdendo valor. Então, gente, atenção à inflação, a gente tem que antecipar e não deixar o Banco Central enganar a gente. Planejamento. Tá? Planejamento. Gente, uma salva de palmas para... Por favor, cara. Obrigado, gente. Obrigado.